recebendo na manhã desta sexta-feira o comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Brusque, Companhia de Bombeiros Militar, o capitão Rafael de Favre. É que ontem, como já foi mencionado aí na matéria do Anderson Antunes, lá na Unifeb, a prefeitura anunciou, entre outras informações passadas, o investimento de 10 milhões de reais no novo quartel dos bombeiros militares aqui da cidade de Brusque, algo que já está há muito tempo sendo mencionado e finalmente parece que agora vai sair do papel. O contrato contempla aí a elaboração dos projetos básico e executivo, além da execução completa da estrutura em regime de contratação integrada. E para falar sobre isso está aqui o capitão Rafael. Seja bem-vindo. Tudo bem, capitão? Bom dia. Muito bom dia, Dirley. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdomiro. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversar sobre esse tema tão importante, tão aguardado pelo município de Brusque. Eu sei que hoje o bombeiro militar, no caso, quem é o comandante, além de cuidar da tropa, do equipamento, também tem que ser um gestor. Meio que vocês agora também viram gestores, né? A função do comando basicamente é fazer a gestão de todo o serviço operacional e administrativo da unidade. Então, a construção do quartel, por exemplo, a aquisição de novas viaturas, tudo isso tem que fazer parte de um grande planejamento e a gente vai acompanhando e tentando implementar essas ações ao longo do tempo. O capitão, efetivamente, quando começa essa construção desse equipamento que já é algo que em Brusque a gente escuta, vamos ver se a minha memória está me traindo, mas aproximadamente o quê? Uns 8, 10 anos, né? Que isso está... Conversando com a tropa, o pessoal fala que eles começaram a discutir a mudança do quartel, a ampliação do quartel em 2015. Então, coisa de 10, 11 anos aí, a gente já vem se falando nisso. Mas nos últimos 4 anos já tinha projeto, já havia se tentado licitar essa obra, mas na primeira tentativa a licitação deu fracassada, apenas uma empresa conseguiu chegar no valor, mas ela não conseguiu comprovar a habilitação técnica. Esse ano, em março, já sob o meu comando, nós lançamos o edital e a licitação deu deserta, nenhuma empresa se habilitou, e agora, numa segunda tentativa, a gente conseguiu efetuar a contratação. Então, aí é um longo caminho percorrido, uma grande luta contra a burocracia, né, que faz parte do serviço público, a gente acaba tendo que lidar com isso. Mas agora finalmente a gente conseguiu na data de ontem assinar o contrato. E aí só para entender, respondendo a tua pergunta, né, em quanto tempo a gente vai começar a construir, a gente optou por fazer uma licitação do tipo integrada, onde a empresa vencedora ela é responsável por executar os projetos e executar a mesma empresa. E por que nós optamos por isso? Ao longo do caminho, da nossa experiência, a gente viu que quando uma empresa faz o projeto e a outra executa, dá muito problema durante a construção. Então, uma empresa sendo responsável por tudo, acaba facilitando e acaba não dando tanto problema no decorrer da obra. Então, segundo o edital, está previsto 6 meses para elaborar os projetos e, na sequência, já inicia a construção. Porém, nesse meio tempo, nós já fomos adiantando a questão do layout que a gente precisa, da estrutura que a gente precisa ali. Então, isso já está pronto. Então, essa discussão que normalmente, quando a gente vai elaborar um projeto, demora bastante tempo, ela já está superada. Então, eu acredito, né? Eu sou otimista por natureza, então acredito que a gente vai conseguir, em menos de 6 meses, terminar os projetos e iniciar a construção já de fato. Então, capitão, seria aqueles projetos que foram já, não projetos, né, que aqueles desenhos que já apareceram, seriam hoje só ilustrativos, então será feita uma estrutura nova. Como você falou em 2015, né, quando surgiu a primeira, né, eu imagino assim, não, tem muita coisa para ser feito e modernizado, né? Exatamente. Modernizado, né, dentro de uma estrutura. Então, vocês, só para falar, vocês apresentaram uma espécie de um conceito de assim, nós precisamos de tantas garagens e tantas salas, tantos andares, sei lá, auditório, é mais ou menos isso. Vocês vão mandar um conceito novo já, e já pronto para uma cidade, para que seja
digamos assim, ele sustente, né? Ou ele seja suficiente para um crescimento da cidade, assim. Nós, na verdade, o que nós apresentamos, e segundo a exigência legal, para fazer uma licitação integrada, nós apresentamos um anteprojeto, que já é o desenho propriamente dito de cada ambiente que a gente precisa nesse quartel, já com as dimensões, com as medidas. Então, as alterações no projeto arquitetônico, por exemplo, basicamente elas vão ser alguns ajustes para combinar com o projeto estrutural, para combinar com o projeto hidrossanitário, mas já está tudo definido, tudo estudado com base no que a gente entende que é o necessário atualmente, né? Muito se fala que os projetos anteriores eles foram modificados, mas de fato o bombeiro ele acaba evoluindo com o tempo, né? Em questão de 10 anos muita coisa se mudou. Só um exemplo, atualmente a gente não prepara mais a alimentação no quartel. Antigamente, até o ano passado, nós preparávamos a alimentação ali. Hoje o militar ele recebe um valor para comprar a sua própria alimentação no dia que ele está de serviço. Então hoje a gente já não precisa de uma cozinha tão grande que nem a gente precisava antigamente. Então isso é só um exemplo de uma alteração que daí esse espaço que a gente diminuiu na cozinha a gente consegue colocar em outra área prioritária. Outra dúvida, então, e aí seria naquela área que já está limpa. Isso. Não vai mexer, por exemplo, no que era o quartel antigo, por exemplo? Não, aquela estrutura do quartel antigo ali na Beira-Rio, ela hoje está com a polícia científica. E uma parte daquela estrutura, o bombeiro ainda está ali instalado para ter um ponto de atendimento no centro da cidade. Mas após a construção naquele terreno que está vazio, toda aquela estrutura existente fica com a polícia científica. Pode ser depois do intervalo? Pode ser, então, vamos lá. 8h18 menos, corra para a Cia do Pé Calçados em frente à Havan, não tenho dúvida e nem receio de dizer. É a melhor loja de calçados ali da região da Havan. Achadinhos do Turco, promoção para todos os bolsos. No segundo piso, a campanha Tudo por 10, oferecendo grande variedade de produtos selecionados. E no piso térreo, você tem preços a partir de R$19,90. R$19,90. A loja fica na Antônio Raio, ali com amplo estacionamento. E em breve, o Achadinhos do Turco estará ampliando o seu espaço. Atendendo de segunda a sábado, das 8h30 às 20 horas, domingos, das 10 às 7 da noite. Achadinhos do Turco. 8h26 agora. Estamos recebendo aqui, para você que ligou o rádio agora, o comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Brusque, o capitão Rafael de Favari. Ontem já foi definido aí um valor aí de R$10.032.339,14 para a construção. Eu não sei, eu falo construção ou ampliação? Como é que é? Construção. Construção, né? Da sede da companhia aqui em Brusque, essa que era uma vontade da comunidade, obviamente, e evidentemente de quem está à frente e dos remanescentes aí do Corpo de Bombeiros. A sua pergunta, meu caro Valdomiro da Mata. Claro, ainda nessa linha do que foi anunciado ontem, até quando eu convidei o capitão, ele disse: Valdomiro, pode ser tal dia, porque tem um monte de novidade chegando, né? E efetivo também vai ter ampliação, né, capitão? Eu digo porque já há algum tempo, da outra vez que o senhor esteve aqui, nós falamos sobre a questão de efetivo e estava defasado já há algum tempo, né? Também está se preparando para ver em uma quantidade maior? Excelente pergunta. Há uns 3 meses atrás, nós recebemos um reforço aqui em Brusque de 11 militares, mais um militar para Guabiruba e um militar para Botuverá. Essa chegada desse efetivo já nos deu um fôlego bastante grande, já conseguiu recompor muito bem as nossas guarnições, de forma que hoje a gente consegue com tranquilidade ativar uma ambulância e um caminhão no centro, uma ambulância e um caminhão em Águas Claras. E aí então normalmente a gente trabalha com guarnição de 6 a 8 atualmente, a gente chegou a trabalhar com 4, né? Um efetivo bem mais reduzido do que a gente tem atualmente. A gente também está com uma turma de 660 bombeiros militares temporários em formação.
E aí, com a formatura desses bombeiros prevista para final de setembro, a gente vai conseguir trazer um pouco mais de efetivo para Brusque e principalmente para Guabiruba e para Botuverá. O que é bom para os 3 quartéis, porque quando a gente tem um afastamento de algum militar também nos outros 2 municípios, a gente acaba tendo que mandar bombeiro de Brusque para cobrir o efetivo lá. Então, também com a chegada desse efetivo para Botuverá e para Guabiruba, a gente consegue ter um efetivo maior aqui em Brusque de forma mais perene. Então, provavelmente lá para final de setembro, início de outubro, a gente vai ter esse reforço. A gente também está com uma turma em formação de mais 100 bombeiros militares aí de carreira, que o concurso está finalizando, já está tendo a convocação. Então, provavelmente para início do ano que vem, a gente vai ter esse pessoal pronto e mais 10 oficiais também vão iniciar o curso. Então, é uma ampliação gigantesca do nosso efetivo. A gente sempre conversou aí, desde que eu tenho 18 anos de bombeiro, e desde que eu entrei, o discurso sempre foi falta de efetivo, falta de efetivo. Sim. E nos últimos 2 anos houve essa recomposição de uma forma como nunca antes vista. É o maior incremento no nosso efetivo da história dos 100 anos do Corpo de Bombeiros, que a gente completa agora em setembro também. E essa modalidade de contratação temporária também, a gente percebe, a Polícia Militar tem feito contratações temporárias, ajuda bastante, né? Ajuda bastante, porque é um processo mais simplificado que o concurso público. Mais rápido também? Mais rápido também, é uma formação também um pouco mais rápida, ela se atém às áreas principais do Corpo de Bombeiros, então ele passa ali por um intensivo de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, resgate veicular, enfim, das áreas prioritárias. Em questão de 4 meses ele está pronto para trabalhar, e aí o contrato é de 1 ano, podendo ser renovado por até 8 anos, né? E aí a gente também tem que citar a questão econômica disso, né? Porque a grande dificuldade hoje do governo, do Estado, enfim, fazer um concurso público e efetivar um servidor é justamente o custo disso, né? E essa questão do temporário vem para auxiliar nesse sentido e para cobrir a deficiência. Capitão, qual é o plano que você faz assim, a partir do momento do quartel pronto aqui, né? Claro, isso leva um tempo tudo. Qual é a sua ideia de distribuição de efetivo, até contando com o quartel de Águas Claras que está lá e, né, tá ativo e funcionando? Qual é a ideia que você tem para o planejamento da distribuição do pessoal aqui? Uma pergunta que muito me fazem é se depois que o quartel do centro estiver pronto, o quartel de Águas Claras vai ser fechado. E para deixar bem claro, não vai ser fechado. Inclusive, a gente iniciou uma reforma o ano passado lá do quartel de Águas Claras, terminamos agora esse ano, o quartel está novinho, digamos assim, né? Então a ideia é permanecer com os 2 quartéis, porque Brusque ela tem uma geografia muito esticada, né? E daí, por questão de trânsito, se a gente não se não tivesse os 2 quartéis, o nosso tempo-resposta ficaria muito prejudicado. Então a ideia é manter o quartel de Águas Claras e manter o quartel do centro. E o efetivo hoje, que a maioria do nosso efetivo ele está em Águas Claras por questão de espaço, ele vem para o centro. Mas nós continuamos com uma ambulância, um caminhão ativo em Águas Claras e também com um caminhão, uma ambulância e provavelmente uma 4x4 ativa no quartel do centro. Então, para a gente conseguir dar uma qualidade de atendimento e uma qualidade de tempo-resposta, a gente precisa manter os 2 quartéis ativos. Eu estava vendo aqui os dados de atendimentos do bombeiro. Ano passado, 2024, quando o senhor assumiu em dezembro de 2024, né? Dezembro de 24. 1 ano e meio. O atendimento foi de 3.874 ocorrências. Ano passado foi 4.384. Ao longo dos últimos 5 anos, sempre há aumentos, né? E eu vejo aqui na estatística que de 2021 a 2024, meio que esse aumento ficou, eu não vou usar a expressão estabilizado, mas não foi um aumento tão considerável. Agora, de 24 para 2025, 3.874 atendimentos em 24 e 4.384 atendimentos em 2025. Já tivemos um aumento. O que aconteceu aí na sua avaliação e como é que está o índice agora, até, não sei se o senhor
se não tem esse dado, mas mais ou menos se até a metade de 2026 também nós estamos observando um aumento, né, desses fatos ou desses atendimentos, ou o que aconteceu ali dessa virada de 24 para 25? O que a gente nota é que Brusque vem recebendo muitos imigrantes, né? Muitas pessoas vindo de fora e aumentando muito a população da cidade. O município e também todo o entorno, né? Não só Brusque, mas também a gente nota isso em Guabiruba. Nós tivemos a vinda de muitas pessoas, a população aumentou muito nos últimos anos. E a gente imagina, né, que por esse motivo houve esse aumento de ocorrências. E isso a gente acaba tendo que trabalhar com efetivo, com viaturas, para conseguir dar demanda ao número de ocorrências que a gente vem tendo diariamente. Em média, a gente atende de 15 a 17 ocorrências por dia. É um número bastante elevado. Então, a gente precisa estar atento a essas flutuações do número de atendimento e tendo que organizar efetivo e viaturas e equipamentos para conseguir dar vazão a toda essa demanda. Em relação ao equipamento, ontem foi entregue 2 caminhões-bomba, né? Ontem foi a entrega de um caminhão. Havia 2 caminhões lá, o pessoal até perguntava se eram os 2 caminhões entregues, mas na verdade ontem lá a gente tinha apenas um caminhão. O outro é o nosso caminhão atual, que não é um caminhão ruim. Ele é um 2014, a gente deu uma reformada nele o ano passado, então ele está em boas condições, ele vai ser o nosso caminhão reserva. A gente já está com um caminhão novo que a gente recebeu semana passada. A gente participou da maior entrega de caminhões de bombeiros da história do CBMSC. Foram 56 caminhões e 2 são para Brusque. O próximo caminhão, a previsão é chegar em até 3 meses. E aí vai ficar 2 caminhões novos aqui em Brusque, um no centro e um em Águas Claras. O caminhão atual vai ficar como reserva da companhia. Então, se der qualquer problema com o caminhão de Brusque, Guabiruba ou Botuverá, o caminhão atual é que vai ser o caminhão que vai cobrir essa deficiência. Mas aí se fala muito nessa questão do efetivo. Sim. Né? Que o número de pessoas por habitante, que eu não sei exatamente qual é a situação de Brusque hoje, o número de profissionais dentro da corporação para o número de habitantes. Não desconheço, mas além dessa questão do efetivo, você tem que ter equipamento também. E aí o que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem equipado as suas companhias em relação a essa modernidade, ou o que está aparecendo de novo para o combate a incêndio, para várias dos atendimentos que os bombeiros militares fazem aqui em Santa Catarina e aqui na nossa região? Além das viaturas, nós temos investido bastante também na aquisição de equipamentos. O ano passado, por exemplo, nós compramos ferramentas de desencarceramento, quando a pessoa fica presa às ferragens de um veículo acidentado. A bateria. Antes essas ferramentas eram a combustão e precisavam ficar ligadas a uma bomba através de mangueiras. Hoje não, hoje ela é a bateria, então a gente consegue levar essa ferramenta, por exemplo, para tirar uma vítima presa às ferragens de um carro caído numa ribanceira, sem maiores dificuldades. A questão do atendimento pré-hospitalar. Hoje nós temos um equipamento que faz a massagem cardíaca de forma automática. Coisa que normalmente o socorrista que fica ali fazendo a massagem, nós temos um equipamento em Brusque, um equipamento em Guabiruba e em Botuverá para fazer essa massagem de forma automática, enquanto o efetivo, os socorristas conseguem fazer outros procedimentos na vítima. Nós temos equipamentos para combate a incêndio de última geração, equipamento de proteção respiratória. Então, na parte de equipamentos, o quartel de Brusque também, os seus subordinados estão muito bem equipados. Já estão utilizando drone? Já? Temos drone também. Aí é mais para esse vamos lá, drone para quem se perde na mata? Há um tempo atrás nós tivemos um masculino que se perdeu numa trilha em Guabiruba. O drone foi uma ferramenta
muito utilizado. Apesar de que depois ele foi localizado pelo helicóptero Arcanjo, mas o drone participou ativamente das buscas, cobrindo áreas, descartando áreas onde não se via a vítima ali. Então foi uma ferramenta essencial. Então temos drone aqui também. Essa é um tipo de situação que não é muito comum aqui, né? Esse caso desse rapaz que se perdeu ali. A ocorrência apesar de a gente ter diversas trilhas aqui na região, tem locais extremamente bonitos aqui, né, que são atrativos para esse tipo de lazer, não é tão comum. Não é tão comum, mas é uma ocorrência que, quando acontece, ela mobiliza bastante efetivo e, por muitas vezes, ela demora a ser resolvida, né? Mas não, graças a Deus, não é tão comum. Uma outra situação, capitão, lembro que uma época havia poucos mergulhadores aqui, né? Como é que está esse efetivo hoje? Porque a gente tem um histórico de muito carro caindo no rio. Felizmente, nesses últimos tempos aí não tivemos vítimas fatais, mas já houve situação de ter que aguardar vir reforço de outras cidades por essa falta de efetivo. Como é que nós estamos hoje? Hoje nós temos 4 mergulhadores aqui na companhia, e o mergulhador, ele trabalha normalmente em escala operacional ou administrativa. Então, eventualmente, o mergulhador ele vai estar de folga. Mas na área do batalhão, que nós estamos subordinados a Blumenau, nós temos 18 mergulhadores. Então, a partir do momento que a gente recebe a informação de uma ocorrência de mergulho, nós tentamos mobilizar o mergulhador que está de serviço no dia em algum dos quartéis do batalhão para ele deslocar, né? Isso às vezes acaba prejudicando um pouco o tempo-resposta, mas a gente consegue dar um atendimento para as ocorrências, né? Então, normalmente, quando acontece uma situação desse tipo, a guarnição acaba me acionando, né? Dificilmente a gente vai ter 2 mergulhadores de serviço por dia, pelo número que a gente tem. E aí a gente acaba gerenciando com o batalhão para acionar ou o mergulhador que está de serviço ou o mergulhador que está de folga. Agora, qual é, na sua opinião, algo que vocês querem, algum equipamento que vocês estejam precisando ou tratando como, digamos assim, objeto de sonho de consumo, digamos assim? A gente está falando do quartel, que é a estrutura, né? Estrutura para abrigar. Mas tem algum equipamento, por exemplo, que você sente que, nós precisamos ter um desse aqui no nosso quartel? Hoje o Corpo de Bombeiros ele tem uma lista de equipamentos de cada área, que seria o padrão mínimo para cada quartel, e de acordo com o tamanho do quartel. Então, aqui em Brusque a gente precisa avançar ainda, principalmente nos itens de ocorrências menos rotineiras, né? Na parte de combate a incêndio a gente está praticamente 100%, na área de atendimento pré-hospitalar 100%, resgate veicular também tá excelente, que são as áreas que a gente mais atende ocorrência. Mas, por exemplo, a gente precisa avançar na questão do salvamento em altura, que são equipamentos muito específicos para fazer o rapel e o resgate de uma vítima em altura. A parte de ocorrências envolvendo deslizamento, a gente precisa avançar também nesse sentido. O bombeiro ele tem uma área de atuação muito ampla, né? Então também temos uma área que é busca de vítimas em estruturas colapsadas. A gente teve o caso da Venezuela agora ali do terremoto, que são equipamentos específicos para retirar a vítima debaixo dos escombros. Então a gente ainda tem algumas deficiências que, conforme a disponibilidade financeira, agora tem a questão da obra que vai demandar muito recurso, né? Mas conforme a possibilidade a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Mas a gente tem um mínimo de cada área para conseguir dar um bom atendimento, e também a gente tem a questão de que nessas ocorrências que não são tão rotineiras a gente consegue acionar o reforço de quartéis próximos, né? Eu quero convidar o De Favre aí, já deixar nenhum convite, uma intimação aí, quem sabe, né? Pode deixar, para que a gente fale sobre ocorrências, sabe? Porque eu lembro que há pouco instantes aqui a gente estava comentando sobre o chat aqui do canal da Rádio Cidade, e o pessoal estava discutindo ali sobre multa de trânsito pelo uso do celular. Sim. Né? E aí seria interessante a gente trazer o comandante para falar sobre ocorrências, e principalmente essas ocorrências que às vezes a gente noticia aqui na rádio, que evidentemente não é papel do Corpo de Bombeiros,
fazer o levantamento de por que ocorreu o acidente. Já tem um ou outro, não sei se... Mas a gente vê alguns absurdos aí acontecendo e fica imaginando assim, mas como é que alguém bateu em linha reta e desviou para o meio para bater de frente com outro carro, ou desviou para o lado direito para bater num poste e depois no muro? E eu não estou fazendo julgamento de ninguém, mas e nós não somos técnicos para isso, né? Mas imagino que vocês estão se deparando com muitas ocorrências de acidente de trânsito onde essa ferramenta aqui é o causador. A gente não consegue comprovar se a maioria dos acidentes ocorreu pelo motivo do celular, né? Mas a gente imagina que deve ter uma relação bastante importante em relação ao uso do celular durante o deslocamento no trânsito. Agora, uma coisa que eu posso afirmar com certeza que o maior problema em relação à emergência hoje em Brusque é relacionado ao trânsito. É uma quantidade de ocorrências enorme e o grande, principalmente relacionado aos motociclistas, né? E o problema é que são ocorrências na maioria das vezes graves, né? A gente fala aí de acidente de moto, normalmente envolvendo algum tipo de fratura. E se a gente for parar para pensar, a fratura ele vai tirar essa pessoa do mercado de trabalho, por exemplo, por no mínimo 6 meses. Ela impacta diretamente na vida daquela família, né? Então é um problema hoje que tem que ser pensado, que tem que ser trabalhado, essa questão dos acidentes de trânsito, que a gente se depara aí diariamente com inúmeros acidentes. E aí eu peço, né, para a população, na medida do possível, ter a maior atenção, né? A gente tem que também levar em consideração a responsabilidade individual de cada cidadão que está no trânsito. A gente vê muita imprudência dirigindo, né? No município, a gente nota que às vezes as pessoas estão com muita pressa, estão fazendo manobras arriscadas, ultrapassando onde não dá. Então fica aí o meu pedido para o pessoal ir com mais calma, ir com mais prudência, porque a quantidade de acidentes que a gente atende é enorme. E uma pauta para... Só fazer um registro, e a gente falou de efetivo, antes estava lembrando aqui agora da importância do bombeiro comunitário também. Eu conheço muitos bombeiros, não vou citar nomes aqui que a gente vai acabar esquecendo, mas também é um pessoal que dá um reforço, a gente falou antes de contratação temporária, né? Sim. Mas que dá um suporte enorme, né, capitão? O Bombeiro Comunitário é um programa fundamental hoje no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E desde que eu cheguei aqui em Brusque, todo ano eu tenho feito questão de formar uma nova turma. O ano passado nós conseguimos formar 18 novos bombeiros comunitários e estamos com uma turma de 27 bombeiros comunitários em formação. A gente tem conseguido escalar 5 bombeiros comunitários por dia de serviço. E isso acrescenta muito para o nosso trabalho, né? Justamente para ampliar o número de viaturas ativas e conseguir atender o maior número de ocorrências possíveis. Então, a ideia é manter essas formações todos os anos para que a gente sempre tenha aí um bom efetivo de bombeiros comunitários para trabalhar. Eles trabalham de forma voluntária, eles recebem uma indenização para cobrir custo de alimentação e transporte, mas é um serviço totalmente voluntário, né? Eles escolhem os dias que eles vão estar de serviço conosco. E além disso, né, que talvez seja o mais interessante desse programa do Bombeiro Comunitário, é que a gente difunde o conhecimento de atendimento à emergência em toda a comunidade, né? Então a pessoa que seria um leigo, né, nesse tipo de situação, ela acaba levando esse conhecimento para sua casa, para o seu bairro, para sua empresa. Muitas vezes a gente chega num incêndio numa indústria que já foi extinto no seu início por um bombeiro comunitário nosso. Isso é bastante interessante e muito gratificante quando a gente vê esse resultado. Muito bem, agradecemos aqui a presença do comandante Capitão Rafael De Favre, da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Brusque. Muitíssimo obrigado. Fica o convite então para uma outra oportunidade para a gente tratar sobre ocorrências, a gente falar sobre essa estatística e principalmente esse fato que tem sido registrado cada vez mais, né? A perda de pessoas no trânsito e principalmente motociclistas, lamentavelmente. Isso continua. Eu lembro que quando o doutor Oswaldo Quirino de Souza, neurocirurgião, chegou a Brusque, lá nos anos 80, eu entrevistei ele aqui na Rádio Cidade e ele já dizia, numa época em que não era obrigatório o uso de capacete, né? Mas o índice de acidentes
no trânsito de Brusque envolvendo motociclista, uma coisa extraordinária. Infelizmente, pelo descuido, pela inoperância. Gente que em cima de uma motocicleta fica... Eu já flagrei, a gente já mostrou aqui, né? Digitando no celular. A gente tem que lembrar que além das motocicletas, hoje a gente tem o autopropelido, né? As bicicletas elétricas que... Bem lembrado. Esses dias eu vou trabalhar todo dia de bicicleta, eu tava na ciclovia e aí de repente vem uma dessas bicicletas elétricas, eu acho que tava uns 40, 50 por hora, morro abaixo. E aí eu fui para um lado, ela veio para o mesmo lado, eu fui para o outro, ela foi para o mesmo. Quase que a gente... Meu Deus, quase que eu sou vítima de um acidente. Então, trânsito é algo extremamente complicado, né? A gente precisa trabalhar em cima disso para que esses acidentes diminuam. Exato. E o debate, a conversa, a entrevista, trazendo um profissional que faz é o para-choque disso tudo, né? Que é o bombeiro militar, é uma forma da gente conscientizar também. Deixa eu fazer uma pergunta que agora me surgiu, eu queria só esclarecer. Eu trouxe uma notícia uns meses atrás de uma situação onde os números dos telefones 190, 192, 193 estavam caindo todos numa central única. Até o governo do estado divulgou isso, que numa mesma sala... se você ligasse no 90, o 90 já acionava, se fosse caso para bombeiro, por exemplo, acionava um 93 ou acionava um 92. Tá funcionando isso? Como é que tá funcionando esse sistema de atendimento de ocorrências? Ainda não está implementado isso. É um projeto do governo do estado de fazer uma central única de atendimento. Hoje, já historicamente, isso vem sendo centralizado. O atendimento ele já foi feito no próprio município, aí depois foi regionalizado. Durante um tempo o atendimento ficou em Itajaí e Blumenau, agora Itajaí e Balneário, agora ele está em Blumenau. A nossa central regional hoje, as ligações caem do bombeiro, né? Elas caem em Blumenau e Blumenau repassa para nós via aplicativo. Mas se tem a ideia de fazer uma central única com todos os órgãos de segurança em Florianópolis. Inicialmente, pelo que eu lembro do projeto, era ter uma em Florianópolis e uma no interior do estado, mas depois, mais à frente, unificar tudo isso. Isso tem vantagens em relação ao custo, né, de operação dessa central, em relação a ter essas centrais regionais, também a qualificação do profissional que vai estar lá trabalhando. Às vezes a pessoa não sabe para que número ligar, então caindo na central, o atendente ele direciona para cada órgão. Então ainda é um projeto que ainda está sendo trabalhado e talvez mais no futuro ele vai estar sendo implementado. Capitão, muito obrigado. Bom final de semana. Eu que agradeço a disponibilidade da rádio em ceder o espaço para o Corpo de Bombeiros e eu fico aguardando o convite para a próxima conversa. Desejo aí um abraço e um bom final de semana a todos vocês e a todos os ouvintes. Eu vou fazer o intervalo e a gente volta para o encerramento.